Olá pessoal do nono ano, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Camila e hoje a gente vai conhecer os átomos e os seus modelos, certo? Então vamos lá. Antes de tudo, nessa imagem aqui, aqui a gente tem uma paisagem muito bonita onde a gente consegue identificar átomos. Analisando, a gente vê algumas árvores, a gente vê grama, a gente vê o céu, um lago. Então, antes dessa aula, a gente já conheceu que toda a matéria ela é formada por átomo. E tudo ao nosso redor é composto de matéria. Então, aqui, todas as coisas que são matéria, a gente pode dizer que tem átomo, não é verdade? Então, ó, nessa árvore que tem aqui bem na frente, tem átomo. Na grama, no chão, no céu, na água, inclusive no ar, que a gente não consegue ver na imagem, mas certamente está lá presente, não é isso? O ar, onde tem o oxigênio que a gente respira, tudo isso é composto por átomo. Então, como a gente já viu, tudo ao nosso redor, tudo no universo, absolutamente tudo, é composto por átomo. Então, existe aí uma variedade muito grande de átomos que são naturais, que já existem na natureza e que foram descobertos pela humanidade ao longo dos anos. Mas existe cerca de 20% de todos os átomos que são aí criados artificialmente. Eles podem ser produzidos em fábrica, eles podem ser produzidos em laboratórios, certo? E a gente chama esses átomos de átomos artificiais, ok? Então, para a gente entender basicamente como que seria aí a formação da matéria, porque a gente consegue observar que existe uma matéria com uma cor diferente da outra, com formato diferente, existe matéria viva e matéria não viva. Então, por que isso acontece? Os átomos, a gente diz que eles se organizam e formam moléculas. Assim como, por exemplo, para a gente entender melhor, as letras. A gente junta várias letras e forma uma palavra. Então, o átomo é basicamente assim, eles se unem, vários deles diferentes, e formam uma molécula. E aí, as palavras, depois de juntas as letras, elas formam frases. E aí, os átomos, juntos, formam moléculas, e essas moléculas formam o quê? Substâncias. Então, é basicamente assim que tem aí a formação da matéria, certo? E a gente sabe, que existem aqui hoje cerca de 118 átomos, ok? E eles se organizam, são organizados numa tabela periódica dos elementos. Então, existem vários átomos, cada um deles com propriedades diferentes, com características, certo? E aí existe essa tabela justamente para organizar e ajudar a gente a estudar melhor cada um desses átomos e cada um desses elementos químicos. Mas a tabela a gente vai conhecer um pouquinho mais para frente. Para agora, a gente vai continuar nosso estudo sobre átomo. Toda a matéria no universo, como a gente já viu, é composta de átomos. Os átomos, eles são encontrados na natureza, muitos deles, eles foram descobertos ao longo dos anos, ok? Muitos átomos, a gente diz que os cientistas eles observavam o universo e observando o Sol, começaram a descobrir os átomos. E aí, a gente pode dizer que o hidrogênio é um exemplo que foi descoberto sendo observado o Sol. Nessa imagem aqui, a gente consegue observar como se fosse um gás verde. Esse gás verde é o cloro. A gente conhece, o cloro que a gente usa em casa, cloro de piscina, mas o cloro mesmo, o elemento cloro, ele é um gás e é esverdeado. Esse que a gente consegue ver na imagem. E também tem um átomo de oxigênio, que é muito necessário, por exemplo, para formar o gás oxigênio que a gente respira, certo? Então, aqui são exemplos de átomos que estão aí muito presentes. Então, os átomos, a gente sabe que as moléculas, as células, são as unidades menores de um ser vivo, que a gente não consegue observar a olho nu apenas no microscópio. E existe uma unidade ainda menor, que é o átomo. A gente diz que em 1 milímetro, veja só, em 1 milímetro é possível encontrar 10 milhões de átomos enfileiradinhos, um do lado do outro, certo? Então, a gente daí consegue ver o quão pequeno um átomo pode ser. Então, o tamanho de um átomo ele pode variar de cerca de 10 elevado a menos 9 até 10 elevado a menos 10. Então, é esse número todo aqui aproximadamente. Então, a gente vê o quão pequenininho um átomo ele é, certo? E aí, para isso, para ser observado hoje, existe uma opção que é pelo microscópio de tunelamento.
Lógico, não vai dar para enxergar de fato o átomo como ele é, mas dá para ter uma noção da posição dele na matéria e dá para ver aí, ó, basicamente uma sombra do que seria uma molécula. Vamos ver aqui um exemplo? Aqui são duas imagens vindo justamente desse microscópio de tunelamento, certo? A gente vê, ó, que onde tem esse círculo verde, esse círculo amarelo, são basicamente como seria a formação, né, desses átomos e seria basicamente uma molécula. A gente não consegue ver de fato o átomo como é, mas dá para ter uma noção da organização de matérias. E é possível apenas observar materiais sólidos, certo? Aqui ó, a gente tem dois exemplos. Naquela imagem anterior eram observados o gelo, né, que é a água no seu estado sólido. Aqui basicamente as moléculas se organizam dessa forma e lá naquela imagem era possível observar isso. E nessa imagem abaixo a gente tem ó, diamante. O diamante ele é composto por quê? Por carbono. E a gente conseguia observar como era, né, justamente a formação desses átomos, né, a conformação deles, para formar o carbono. E eles são organizados bem direitinho, porque o carbono é um dos materiais mais resistentes no mundo. E agora a gente vai conhecer os modelos atômicos. Ninguém nunca conseguiu ver um átomo de fato. Então, como é possível, né, existir vários modelos atômicos? Os cientistas eles começaram a propor algumas ideias para átomos, a gente pode dizer assim, para tentar explicar como que a matéria se comporta, né, como que a matéria reage uma com a outra, como que o universo, como a gente pode dizer, interage, não, as coisas umas com as outras. E aí, através de experimento, certo? A partir de experimentação, eles começaram aí a propor algumas coisas que funcionam super bem e explicam como a matéria funciona. Então, existem aí alguns modelos, desde Demócrito e Leucipo, lá antes de Cristo, depois teve a ideia de Aristóteles, depois nós tivemos Dalton, Thomson e Rutherford e Bohr. Ok? Existem outros, mas é interessante para a gente apenas esse. Então, o primeiro modelo é o modelo de Demócrito e Leucipo. Na verdade, não chegava a ser um modelo, era mais um pensamento do que seria a matéria, era alguma coisa bem primitiva, né? Era alguma coisa bem rude mesmo, bem rudimentar. Porque isso era lá antes de Cristo, não tinha os mesmos recursos que existem hoje. E aí Demócrito ele propôs que a matéria não podia ser dividida infinitamente, o que levou à ideia de átomo. O que significa átomo? Átomo ele classificou como indivisível. Esse A quer dizer não e o tomo quer dizer basicamente dividir. Então seria não divisível, ok? Então, indivisível. E aí a matéria tem um limite, né, com as características do todo. Então ele dizia basicamente, ele parou para observar que se ele fosse dividir alguma coisa, ele ia conseguir dividir, até que ia chegar um momento que ele não ia mais conseguir. E aí essa parte que ele não conseguiria mais dividir de jeito nenhum, ele classificou como átomo. E aí Aristóteles, depois dele, ele basicamente rejeitou, né, o que seria o modelo, né, o pensamento de Demócrito e Leucipo. Por quê? Porque na cabeça de Aristóteles, a matéria não era composta por átomo, era composta por 4 elementos principais, que ele chamava de fogo, terra, água e ar. Ele dizia que para ele a matéria era formada por esses elementos. E esses elementos, né, eles se recombinavam formando ali, ó, o fogo e a terra formavam o seco, o fogo e o ar formavam o quente, o ar e a água o úmido, a terra e a água o frio. E assim a matéria ela ia se recombinando e ia sendo formada, ok? Então, lá no século XVIII, XIX mais ou menos, surgiu o modelo atômico de Dalton. Esse modelo atômico ele veio realmente revolucionar aí o estudo de átomo e da composição da matéria, certo? Então, ó, o modelo de Dalton a gente pode representar por essa bolinha aqui. Existem muitos cientistas que chamam o modelo de bola de bilhar. Por quê? É uma esfera maciça, indivisível, certo? E depois ele trouxe também uma característica dizendo que o átomo ele também podia ser indestrutível. E aí, analisando essas observações, o que foi que ele fez? Ele dizia que a matéria é uma associação de átomos, ou seja, vários átomos vão se unindo e formam a matéria. Ele também disse que existe uma desigualdade entre os átomos. Átomos maiores e átomos menores, certo? Quanto mais pesado esse átomo for, maior ele vai ser.
A gente tem aqui como exemplo, né, o átomo do hélio e o átomo do césio. O césio é mais pesado, então seria maior do que o hélio. E aí, Dalton ele também foi um dos primeiros que falou sobre o princípio de conservação de massa. O que seria isso? Ele dizia que os átomos eles se recombinavam e no final de tudo, né, quando acontecia ali uma reação química, por exemplo, teria a formação de um produto e nesse produto teria exatamente a mesma massa lá dos reagentes. Aqui, ó, ele ainda não falava sobre moléculas, sobre os símbolos, a gente pode dizer assim, mas ele dizia, ó, por exemplo, um átomo de carbono, um átomo grande, se combinava com 4 átomos de hidrogênio, formando, por exemplo, o gás metano. E ele dizia, ó, um átomo de carbono, esses 4 aqui de hidrogênio, e lá vai ter essa recombinação e exatamente a mesma massa. Então ele falava dessa questão. Outra coisa interessante, né, que Dalton fez foi, ele tentou ali montar uma espécie de tabela periódica. Como assim? Ele não tinha ainda tantas informações sobre esses átomos, mas o que ele fez? Os que ele já tinha conhecimento, ele simplesmente criou uns símbolos para cada um deles. E ele combinou numa tabelinha, né, cada elemento que ele tinha conhecimento, ele foi fazendo esses símbolos, a gente pode dizer assim, e montou uma tabela. E aí ele dizia que, por exemplo, a água era composta por vários átomos, né, de oxigênio e de hidrogênio. Então ele botava cada símbolo ali para representar esses átomos. Então essa aqui foi uma sacada muito boa que Dalton teve, né, e levou adiante o seu estudo. E depois de Dalton, a gente vai conhecer o modelo atômico de Thomson. Thomson ele observou que o modelo de Dalton, né, ele era falho. Por quê? Porque não explicava o fenômeno da eletricidade, que já existia na época. Então, o modelo de Dalton ele foi descartado e surgiu o modelo de Thomson. Mas o modelo de Dalton ele foi muito importante. Por quê? Porque ele levou ao início desses estudos. Ele foi descartado, mas ele ainda faz parte da história da ciência, beleza? Então, aqui a gente diz, ó, né, que passado o tempo, novos experimentos foram surgindo e a curiosidade de se explicar a eletricidade fez com que Thomson, né, ele fizesse um experimento e identificou que no átomo também existia umas partículas chamadas partículas negativas, vamos dizer assim, que ele chamou de elétrons, certo? E aí ele percebeu que o átomo, apesar de ter partículas negativas, é uma matéria neutra. Então ele começou a dizer basicamente que o átomo era uma esfera toda positiva, vamos dizer assim, maciça positiva, com vários pontinhos, várias esferas negativas incrustadas nele. Para a gente entender melhor, vamos pensar dessa forma. Uma melancia. Toda essa parte aqui vermelha da melancia seria a parte positiva do átomo. E cada um dessas sementezinhas, né, desses carocinhos da melancia, seriam os elétrons, as partículas com carga negativa desse átomo. E aí surgiu o modelo de pudim de passas. Então a representação atômica de Thomson era basicamente essa que a gente vê aqui. Toda uma esfera com carga positiva, com várias esferazinhas menores com cargas negativas. E dessa forma, né, a matéria ficaria aí neutra. Depois disso, mais alguns estudos foram realizados e perceberam, né, a Rutherford e Bohr juntos derrubaram o modelo de Thomson. Como? Eles começaram a fazer alguns experimentos, né, e aí começou a surgir a questão da radioatividade, né, ainda tinha algumas questões elétricas que não eram totalmente explicadas. Então o que aconteceu? Eles juntos, né, criaram um outro modelo atômico, que a gente vai dizer, ó, a partir desse experimento. Esse experimento aqui ele foi importantíssimo, certo? A gente diz aqui, ó, que existe uma caixa com polônio. Esse polônio aí ele vai estar emitindo radiações alfas, basicamente, né, são radiações. E aqui, ó, nessa estrutura, essa radiação passando, né, partículas alfa. Aqui, nessa parte amarelinha quadrada, teria uma folha de ouro bem fininha. E aqui toda uma estrutura, né, a gente vai chamar aí de detector, por exemplo. E aí o que foi observado? Quando esse feixe de partículas alfas passavam pelo ouro, pela partícula de ouro, se o átomo fosse da forma lá que Thomson falava, toda a matéria, todas as partículas deveriam fazer o quê? Voltar
porque ia bater na matéria e voltar. E Rutherford percebeu que não acontecia isso. Ele percebeu o seguinte, que grande parte dessas partículas passavam direto, certo? Pequena quantidade dessas partículas eram desviadas e uma quantidade menor ainda voltava. Então ele parou e fez, como assim? O que é que aconteceu? Né? Então ele percebeu o seguinte, que esse bombardeamento, certo, de partículas alfas por um elemento bastante radiativo na folha de ouro, a partir disso aí, ele verificou, né, como eu falei, que a maioria dessas partículas, ela atravessavam a folha tranquilamente, sem nenhum problema. E aí, percebeu, né, também que algumas pequenas quantidades sofriam desvios e outras refletiam. E aí o que foi que ele concluiu, mais uma vez? Ele concluiu que existe um espaço muito grande e vazio dentro do átomo, porque muitas partículas positivas passavam livremente, sem nenhum problema, sem bater em nada. Então ele teve a primeira conclusão, que foi essa. Dessa forma, ele disse que algumas pequenas partículas sofreram desvio. Então essas pequenas partículas devem ter batido em uma partícula o quê? Positiva, para poder desviar. Por quê? Os opostos eles não se afastam, né? Eles se repelem. Então ele percebeu que e aí ele observou nessa imagem ao lado, né? Que se o átomo de Thomson, na verdade, fosse válido, aconteceria aquela questão ali. E não foi o que aconteceu. Então, começou a surgir aí o modelo planetário, que é o modelo de Rutherford. É semelhante a um sistema solar. Como? No centro, nessa imagem a gente pode observar, ó, no centro teria ali as partículas positivas, chamada de núcleo, e toda ao redor teriam várias camadas, onde o elétron ele ia estar caminhando e ele chamou esse espaço de eletrosfera, certo? E aí o local onde giram os elétrons são chamados de eletrosfera. E ele ainda disse, a eletrosfera ela é muito maior do que o núcleo. Então todo esse espaço da eletrosfera é muito maior, por isso tanto espaço vazio dentro do átomo, certo? E aí numa escala de 10.000 a 100.000, ok? E é como se a gente pegasse uma bola e colocasse ela no meio de um estádio de futebol. Pega uma bola e coloca ela no meio. Aquela bola no meio seria o núcleo. Todo o espaço ao redor daquele estádio de futebol seria a eletrosfera. Então é nessa escala assim que a gente consegue enxergar quanto espaço vazio teria aí nesse núcleo, certo? E aí, ó, ele observou que lá no meio estariam os prótons, as cargas positivas, e na eletrosfera estariam passeando os elétrons, as cargas negativas. E aí logo depois, né, depois um tempo, foram descobertos os nêutrons, certo? Então, Bohr, depois analisando aí o modelo de Rutherford, ele fez uma pequena observação. Ele observou o seguinte, para os físicos, toda a carga elétrica, quando está em movimento, ela vai produzindo energia na forma de luz. Então, se isso acontecesse no átomo de Rutherford, ele disse o quê? Que o elétron ficava girando em torno do núcleo lá na eletrosfera. Se isso acontecesse para os físicos, esse elétron ele ia perdendo energia na forma de luz, liberando pequenos pacotes de energia, e ele ia se aproximando do núcleo, como mostra essa rota aqui, e ia se chocar, e ia existir o colapso da matéria. Isso não acontece, a gente está aqui para provar que a matéria ela existe. Então o que foi que Bohr ele propôs? Ele propôs aí o modelo atômico de Bohr. Ele propôs o seguinte, que um átomo, ele tem vários níveis de energia que vão crescendo à medida que mais distante do núcleo o elétron ele tiver. Então ele disse o seguinte, que o átomo tem a mesma estrutura que Rutherford falou, um átomo bem pequeno, e ao redor tem o quê? Várias camadas nessa eletrosfera. Só que cada uma dessas camadas tem uma energia determinada. Então ele vai estar girando no mesmo lugar e não de forma desordenada. Ele vai girar apenas naquele espaço ali que foi delimitado para ele, certo? Então a gente tem duas observações. Primeiro,
Os elétrons se movem ao redor do núcleo em órbitas limitadas, certo? E não em qualquer lugar, de qualquer jeito. Segunda observação, o elétron ele emite ou absorve energia quando salta de uma órbita para outra. Aqui, ó, nesse gifzinho a gente consegue observar. O que é que está acontecendo? O elétron vai girando até que ele recebe energia e salta para essa camada de fora. Aí, ó, enquanto ele gira na camada de fora, que ele volta, ele libera energia novamente. Certo? É basicamente isso que esse esquema ele vai mostrando. Então aqui a gente vai conseguir ver aqui de forma bem rápida o que seria aí a evolução, né, desses modelos. Inicialmente a gente teve o modelo da bola de bilhar, uma esfera maciça indivisível que foi criada por Dalton. Depois ali a gente pode lembrar do modelo da melancia, né, do pudim de passas, que foi o modelo de Thomson, né, que era toda uma esfera positiva com partículas negativas. Depois veio Rutherford, certo? Com o modelo planetário, onde o núcleo estava lá no centro e os elétrons giravam ao redor de forma desordenada, ok? E por fim veio o modelo de Bohr, que é mais parecido com o modelo que a ciência utiliza hoje, que tem ali, ó, um núcleo com as partículas positivas e os elétrons girando de forma limitada e organizada, ok? Então, pessoal, por hoje é só. A gente se despede, ó, com o Albert de forma bem tranquila. E é isso, por hoje é só. Até a próxima aula.